ok? Vamos para a próxima questão aí. Acompanha aí. Bom, aí temos uma questãozinha aí um pouco de orgânica. Questão bem simples, mas que é bom que o vestibulando observe. O composto abaixo é um açúcar, a glicose, né? Nós temos aqui, ele colocou, deu a fórmula estrutural e disse: identifique as funções orgânicas encontradas nesse composto. Então, a letra A, ele quer que você diga quais são as funções orgânicas que existem aí. Cetona, aldeído, né? O que existe, fenol, álcool, tá certo? 2. Escreva a reação equilibrada da combustão da glicose. Como é esse composto aqui numa queima, numa combustão? Ele quer que você escreva a reação. Então você não tem que saber todas as reações em química, mas uma reação de combustão, né, da glicose é importante porque isso ocorre inclusive no nosso próprio organismo, onde nós temos a glicose e o nosso oxigênio que a gente inspira termina provocando essa combustão e liberando a energia para a gente se mover. Né? E a letra C, ele diz: a frutose é o isômero cetônico da glicose, com esta função no carbono 2. Escreva essa fórmula. Então, a questão que pode aparecer de química orgânica, porque traz um conhecimento de quem estudou, quem está sabendo a parte de funções orgânicas, a parte de equilíbrio e da combustão e da parte também de isomeria. Então, observem bem essa questão aí, que nós vamos ver aqui a sua solução, ok? Professor Dilermando, fazer um comentáriozinho aí de orgânica, enquanto nós vamos para a solução da questão. Então, esses polióis, de uma maneira geral, eles são açúcares, né? Os açúcares existem normalmente na forma de aldoses e na forma de cetoses. Dilermando aí, tá? Jonathan. Então, aldoses e cetoses. Quando o grupo funcional mais marcante do composto, em estágio de oxidação mais elevado, é o grupo aldeído, você tem uma aldose, tá? Quando você tem um grupo mais marcante, como sendo o grupo cetona, C-O, colocado no meio da cadeia, não nas extremidades, no meio da cadeia, então aí você teria uma cetose. A glicose é, na verdade, uma aldose, tá? Enquanto que a frutose é uma cetose, ok? Eles são isômeros de função da mesma maneira que os aldeídos são isômeros das cetonas, tá? Sempre isômeros da cetona, desde que tenham o mesmo número de átomos de carbono. Um detalhe interessante quando você fala, Luiz Carlos, da combustão da glicose, é lembrar que a combustão da glicose ocorre no interior das nossas células, mas ao mesmo tempo também ocorre o processo inverso nos vegetais, com o nome de fotossíntese, tá? Então, o caminho de combustão ocorre nas células animais, por exemplo, e o caminho inverso, que seria a síntese da glicose a partir do CO2 e da água da atmosfera, ocorre nos vegetais, né? Então, vamos começar agora a dar soluções a cada letrinha dessa aí. Ok, professor Dilermando. Então, para cá, vestibulando. Vem comigo. Professor Dilermando conversou um pouco aí com vocês sobre a parte da fotossíntese. Vocês viram em biologia, nós vamos ter aula aqui toda noite, como eu disse para vocês, das 20 às 23 horas, 3 horas de aula direta até o dia do vestibular, em horário nobre aqui na TV. Então você tem essa oportunidade de rever aqui alguns assuntos e até aprofundamentos em alguns conteúdos. Então ele pediu aqui: identifique as funções orgânicas encontradas nesse composto. Vocês observam aí na telinha aí, ó. Vão observando aí quais são as funções orgânicas que nós podemos encontrar nesse composto, ok? Sabemos que já não é mais um hidrocarboneto, porque para ser hidrocarboneto, vestibulando, você lembra que o hidrocarboneto só possui carbono e hidrogênio. Aqui nós temos, né, o oxigênio, então sabemos que não trata-se de um hidrocarboneto, né? Ok? E você observa quem aí, quais são as funções que você pode encontrar. Professor Dilermando, ajuda aí a turma aí. Então, na ponta da cadeia, nessa regiãozinha aí na ponta, olha, você vai encontrar o C-O. Esse grupamento C-O recebe o nome de carbonila. E a carbonila pode ser primária ou secundária. Quando a carbonila está na extremidade da cadeia, caracteriza uma função chamada de aldeído. Por isso que esse composto é uma aldose, porque tem esse grupo aldeído na extremidade. Agora, ao longo da cadeia, você vai encontrando sempre a presença de grupos de hidroxila. Observe aí, no carbono 2, no carbono 3, no 4, no 5 e no 6, a presença do grupo OH. Vocês sabem que esses grupos OH que aparecem na cadeia
caracterizam uma função chamada álcool, né? Então, isso aí são grupamentos característicos dos álcoois. E na extremidade, o grupamento característico de um aldeído. Ok? Então, nós teremos aí na letra A, olha aí na solução, a aula de hoje não vai estar já no nosso blog, mas as questões já estão. Então, você pode tirar uma cópia dessas questões e, quando tem tempo, perguntar ao seu professor, a um amigo e tirar dúvidas durante a semana, mas tente resolver essas questões que são importantes. Então, resposta na letra A, só voltando aí para a opção, ó, identifique as funções orgânicas encontradas neste composto. Então, nós vamos ter aí quem? Nós vamos ter aldeído, e álcool, ok? Aí vem a letra B. A letra B ele pergunta, escreva a reação equilibrada. Então ele quer balanceada da combustão. Vestibulando, ó, se é combustão, ó, eu já sei que eu vou pegar quem? Esse composto que ele deu e reagir com quem, ó? Não pode esquecer, reagir com quem? Com oxigênio. Combustão, nós vamos queimar aí com oxigênio, beleza? Então, ó como ficou a reação, ó. A glicose que ele deu, né? Eu só fiz juntar, contar lá a forma que vocês já sabem, mas era só contar quantos átomos de carbono tem, quantos átomos de hidrogênio tem, quantos átomos de oxigênio tem. E a combustão aqui, ó. Quando você fizer isso aqui, ó, colocando a setinha aqui, saiu meia torta aí, né? Mas você vai ter a combustão com oxigênio, vai liberar quem? A combustão? Gás carbônico e água, ok? Então nós vamos ver aqui esse balanceamento. Você já observa aqui, ó, que nós vamos ter 6 átomos de carbono aqui na glicose, então nós temos que ter 6 carbono aqui no produto, né? Vamos balancear, ok? Nós vamos ter quantos hidrogênio? 12, né? No reagente. Então, como aqui eu tenho 2 vezes 6, 12, tá certo? E nós vamos ver os oxigênios. Observem que o oxigênio aqui eu tenho 6 vezes 2, 12, né? Com 6 aqui, 18, né? Tá certo? Então, eu tenho aqui 6, aqui, ó, você observa que está um erro aqui, está 9, então aqui eu teria que ter o quê? 6, tá? Então, se você colocar aqui, na verdade, um 6, eu peço perdão aí, que às vezes a gente não corre, não tem tempo de rever a questão, eu teria 6 oxigênio aqui, com 6 vezes 2, 12, 12 mais 6, 18. No produto eu tenho 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6, 18, está equilibrado. Então, aqui vão ser 6 mol de oxigênio, ok? Então, voltando à questão, ele queria combustão desse composto. A combustão é reagir com oxigênio. Ele queria balanceado. Então, era só você fazer esse balanceamento bem simples que você está acostumado a fazer. Ok, vestibulando? Professor Dilermano. Aliás, a respeito de combustão, a gente tem mais um comentáriozinho a fazer. A combustão pode ser total ou parcial. A combustão total é perfeitamente equacionável, né? Você escreve substância mais O2, formando óxidos dos elementos que compõem a substância. Por exemplo, se você deseja realizar a combustão do CS2, disulfeto de carbono, quando você faz a reação do CS2 com O2, isso deve formar o que no produto? Óxido de carbono e óxido de enxofre, correto? No final você vai ter CO2 e vai ter SO2 como produtos da combustão desse material. Se você tem um composto que tem como elemento base o carbono e o hidrogênio, a tendência natural seria a formação de CO2 e de água, tá? Que é o caso da glicose, ok? Agora, lembre que o produto são sempre óxidos. Quando a combustão é incompleta, quer dizer, ela é realizada em baixa concentração de oxigênio, aí os hidrogênios são mais reativos com o oxigênio do que o carbono. Então, a tendência natural é a formação de água, tá? E o carbono aparece no produto, em geral, na forma de fuligem, carbono no estado gasoso. A fuligem é muito comum quando se queima compostos de cadeia muito longa. Por exemplo, se você vai passar umas férias em São Paulo, você chega no centro da cidade com a roupa branca, quando você chegar em casa, teu colarinho está cheio de fuligem, está cheio de mancha preta. Aquilo ali é carbono gasoso que passa a compor a atmosfera. Lembrando também que pode aparecer como produto de combustão incompleta o monóxido de carbono. Então, justamente por isso é que não é equacionável trabalhar com
combustão incompleta. Então, em geral, quando ele pede alguma coisa a respeito de combustão incompleta, ele pede que você apenas diga quais são os possíveis produtos que podem surgir. Então, lembre, combustão incompleta pode gerar fuligem, pode gerar monóxido de carbono, pode gerar dióxido de carbono e pode gerar água. Só lembrando, Luiz, que essa prática da combustão incompleta é muito comum nas cidades do interior quando as pessoas fazem carvão. Na verdade, para fazer carvão, cava-se um buraco, coloca-se madeira dentro desse buraco, cobre com areia, deixando abertas só as duas extremidades. Para quê? Para que a quantidade de oxigênio que penetre para realizar a combustão daquele material seja o mínimo possível. Então aquilo queima a matéria orgânica, transformando os hidrogênios em água. E o carbono não vai sofrer combustão porque não há oxigênio suficiente, então vai ficar lá na forma de carvão no final. Ok, é o que a gente chama aí a reação incompleta, ok? Então, se